Uma boa noite a todos. Gostaria de meditar com os irmãos no livro do profeta Zacarias, no capítulo 1. Nós iremos meditar dos versículos 1 a 6 desse capítulo. Zacarias, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas à nossa irmã Maria, está aqui no nosso meio. Obrigado, irmã, pela visita. Deus abençoe, irmã. Ficamos muito contentes. Também a Lívia. Seja bem-vinda. Deus abençoe, Lívia. Maurício, acho que eu não vou apresentar. Muito obrigado pela presença, Maurício. Deus abençoe. Bom, capítulo 1, versículos de 1 a 6, eu gostaria de fazer a leitura desse texto. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Qual o contexto aqui, né? Que Deus levanta o profeta Zacarias para falar ao povo de Israel, ao povo judeu, né? Especial aqui. Esse contexto é o contexto pós-cativeiro babilônico, quando aquele povo estava retornando para Jerusalém, para a reconstrução do templo. Deus levantou este profeta para exortar aquele povo. Foi nesse contexto que Deus exortou aquele povo. E para mim, nesse texto aqui, o principal assunto é justamente Deus convidando aquele povo a se voltar para ele. Como fala o versículo 3, né? Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Esse, para mim, é o assunto principal do texto. Tornai-vos para mim. Só que é interessante nós atentarmos, irmãos, porque às vezes nós podemos ler uma passagem como essa e falar assim: bom, mas tornar para o Senhor, como assim? Me arrepender e voltar para o Senhor? Bom, esse é um assunto que é interessante para um incrédulo que está longe dos caminhos do Senhor. Ou podemos dizer, bom, este assunto é válido para alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. Retornai-vos para mim. Só que se nós atentarmos, Deus estava falando através do seu profeta aqui para crentes. Deus não estava falando para incrédulos, nem desviados. Deus estava falando para crentes. E se nós atentarmos para o livro de Ageu, né, o profeta Ageu, que está logo um pouco antes, né, uma página antes, esses homens, eles foram chamados por Deus para edificar o templo, né, como nós vimos lá em Neemias, né, e Esdras.
Deus trouxe esses homens, esse povo, né, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. E, irmãos, foram pessoas que tomaram uma decisão difícil, não era uma decisão fácil. Você sair de onde estavam, né, lá da Babilônia, mesmo sendo ali cativos, né, sendo um povo que foi levado preso para a Babilônia naquela época, no império que estava agora assírio, eles estavam, de certa forma, já estabilizados, vamos dizer assim, e agora estavam sendo chamados para voltar para Jerusalém, mas nem todos voltaram. Voltaram só um remanescente, vamos dizer assim. Foi uma decisão difícil. Não é uma decisão fácil chamar, olha, vamos voltar para reconstruir Jerusalém. Eles sabiam que eles estavam voltando para uma tarefa difícil. Então era necessário realmente querer, ter o desejo, como Neemias demonstra, o desejo de fazer a vontade de Deus, reconstruindo Jerusalém, reconstruindo o templo. Então eram crentes que poderiam pensar assim, bom, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Eu estou voltando para Jerusalém para realizar a vontade de Deus, que é reconstruir Jerusalém, que é reconstruir o templo do Senhor. Então, eles eram crentes. Como nós, eles eram pessoas que estavam cultuando a Deus, servindo a Deus em cultos, né? Nas suas liturgias. Em Ageu, Deus levanta Ageu para exortar o povo, porque eles tinham deixado de reconstruir o templo para construir as suas casas. Eles começaram a ser levados pelos compromissos desta vida, pelas coisas desta vida, né? As muitas tarefas desta vida começou a tomar o tempo e a atenção daquele povo e eles começaram a se dedicar muito com as suas casas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Deus exorta aquele povo e aquele povo se arrepende e volta. Então percebemos o quê? Percebemos que não era um povo que estava ali deliberadamente contra a vontade de Deus, deliberadamente pecando contra Deus, como nós vemos em outras ocasiões, onde o povo pecava deliberadamente contra o Senhor. Era um povo rebelde. Não, esse povo, eles estavam procurando fazer a vontade de Deus, porém, eles pecavam. Então, irmãos, essa é uma passagem, um texto que se aplica a crentes também. Não somente a incrédulos, não somente a crentes desviados, mas a crentes que acreditam que estão servindo ao Senhor fielmente. Deus exorta a retornar a Ele. Porque, irmãos, o arrependimento nós sabemos que ele acontece uma vez em Cristo Jesus, mas não somente essa única vez. O arrependimento, ele sempre é necessário que tenhamos, porque o pecado, ele ainda habita em nós. E sempre que pecamos, nós devemos nos arrepender do nosso pecado e retornar ao Senhor. O Senhor está chamando aquele povo para Ele, para que se arrependam e retornem a Ele. E o interessante aqui é que o profeta, ele exorta o povo a retornar ao Senhor, citando aqui o versículo 2, né? Versículo 2 fala assim: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. O que nos mostra que a necessidade de retornarmos ao Senhor, né? Quando o profeta anuncia aqui que o Senhor se irou fortemente contra os pais, né? Os pais, os antepassados daquele, principalmente nós podemos, quando ele fala que os pais seriam aqueles que causaram a ida do povo para o cativeiro babilônico. Então foram esses pais, né, esses antepassados, que Deus estava irado fortemente irado contra eles, né? É interessante porque o profeta, ele não somente fala que Deus estava irado, mas ele frisa isso. Ele dá ênfase a isso, falando que Deus estava fortemente irado. Deus estava irado com aquele povo pela sua rebeldia, pelo seu pecado contra ele.
esse Deus, né, irado, fortemente irado, ele é o Deus pelo qual você imagina? Ele é o Deus pelo qual você crê? Esse Deus fortemente irado? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós estamos em uma época onde as pessoas simplesmente elas negligenciam essa verdade de que Deus é um Deus irado, que tem uma ira santa. Isso é tão apregoado que às vezes nós podemos ser contaminados e começarmos a falar coisas que não convêm, coisas que são erradas. Por exemplo, nós podemos chegar a dizer assim, de forma equivocada, errada, falar assim, olha, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como assim? Deus ama o pecador e odeia o pecado, como se Deus fosse punir o pecado fora do pecador? Como se o pecador não fosse sofrer nenhuma punição, somente o pecado que estava nele? A palavra de Deus não ensina isso, pelo contrário. A palavra de Deus ensina que Deus irá punir homens pecadores eternamente os seus pecados. Deus não irá punir os pecados fora dos homens, mas os homens pecadores. Com certeza, Deus ama e age com muita misericórdia a pecadores arrependidos. Deus ama grandemente e tem demonstrado este amor, demonstrado com uma grande graça que Ele ama. Mas esse Deus Santo, irmãos, Ele não pode amar o pecado de alguém. Não pode amar uma pessoa que vive no pecado. Ele não convive com o pecado. Deus não faz vista grossa ao pecado. Há uma verdade bíblica, né, que é a condenação eterna. Essa mostra que Deus não tolera o pecado, que Deus não aceita o pecado. Por isso, essa é uma verdade que precisa estar nas nossas mentes e precisamos, sempre que vemos na palavra de Deus, precisamos falar sobre isso. Deus, ele se ira contra o pecado, contra o pecador. Deus estava fortemente irado com aquelas pessoas. Como frisa Zacarias neste versículo. Mas por que o profeta, né? Por que Deus levanta o profeta para falar isso àquele povo? Irmãos, nós sabemos que aquele povo, eles precisavam, né, de uma mensagem de ânimo, de conforto, né? Por quê? Porque era uma obra difícil, não era fácil o que eles estavam passando ali, né? Não era fácil. Deus levantou Ageu, desculpa, Deus levantou Ageu para exortar o povo a voltar à construção do templo. 2 meses depois, os irmãos atentarem lá em Ageu capítulo 1, 2 meses depois, Deus levanta Zacarias para exortar o povo a voltar para ele. Não era fácil o que eles estavam fazendo, era uma tarefa difícil, era uma empreitada difícil. A reconstrução do templo, se abdicar de si mesmo, das suas necessidades, das coisas desta vida, para se dedicar na construção do templo. Não era algo fácil. Eles precisavam de, 2 meses de trabalho, eles precisavam de palavras de ânimo. E o profeta começa mostrando, olha, que Deus é um Deus fortemente irado. Mas por que assim? Irmãos, muitas das vezes nós precisamos ouvir determinadas verdades para nós darmos valor a outras verdades. Nós precisamos ouvir que Deus está fortemente irado contra o pecador, contra o pecado, para nós reconhecermos o quão abençoados nós somos por Ele. Tem uma frase dita por um doutor, né? E diz assim: o aviso da ira divina é um pré-requisito para a aceitação da graça divina.
É um pré-requisito. Ou seja, é necessário que a gente reconheça que nós estamos em perigo para nós darmos valor à salvação. Nós só reconhecemos que a salvação é importante quando nós vemos o quão em perigo nós estamos. Uma vez eu citei aqui sobre um exemplo sobre uma viagem, né, de cruzeiro. A pessoa está ali, né, curtindo a viagem, fazendo uma bela viagem ali no cruzeiro, aí começa a vir os atendentes e começa a entregar colete salva-vida. Toma aqui um colete salva-vida para que você tenha uma viagem tranquila. Mas a pessoa está ali, né, deitada numa cadeira, confortavelmente, tomando sol. Ele vai vestir um colete para ter uma viagem tranquila e sossegada? Não, não vai, né? Ele não vai vestir um colete. É desconfortável, você está ali, né, um colete, deitado numa cadeira, não combina. Às vezes vai passar alguém e vai olhar assim, esse cara é louco, é? O que é esse colete aí? Então ele não quer saber daquilo, por quê? Porque naquele momento ele não está vendo nenhum perigo para a sua vida. Não há perigos. Não há o que temer. Mas, irmãos, se o atendente, né, o comandante do navio falar assim, olha, vamos abandonar o navio porque o navio está afundando. Todos ali correrão atrás de um colete salva-vidas. Todos. As pessoas brigarão, talvez matarão umas às outras, atrás de um colete salva-vida. É necessário que a gente reconheça o quão perdido nós estamos para nós enxergarmos as beneficências que o Senhor já nos deu em Cristo. A tão grande salvação que Deus nos deu. Então, é necessário que aquele povo soubesse o quão irado Deus é contra o pecador, para que eles olhassem para aquele convite com bons olhos. Aquele convite soasse de uma forma amável, demonstrando o amor, misericórdia. Para que eles sentissem o desejo de se aproximar desse Deus Santo. Era necessário que eles reconhecessem o quão em perigo eles se encontravam. Porque Deus, o qual nós servimos, é um Deus irado contra o pecador, contra o pecado. É somente assim, irmãos, quando nós percebemos essa grande ira de Deus contra os nossos pecados, é que nós nos encontraremos desesperados para encontrar esse remédio, encontrar essa salvação. É que nós estaremos desesperados para usufruirmos dessa bênção. Olha assim, nós olhamos para a misericórdia, para o perdão de Deus, falando assim, quão abençoado eu sou. Quão abençoado eu sou. Porque antes eu era o inimigo de Deus. Deus estava irado comigo. Hoje não. Hoje Deus me ama, Ele me salvou. Ele me perdoou pelos meus pecados. Então nós passamos a enxergar isso como um grande privilégio. Como uma grande bênção para as nossas vidas. Percebe como a perspectiva que nós olhamos das coisas, elas mudam. Quando nós temos uma visão melhor de Deus, da sua santidade, da sua justiça. O versículo seguinte, irmãos, nos mostra que para nós voltarmos para Deus, é necessário nós abandonarmos os nossos pecados. Diz assim, portanto,
Versículo 3. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. O tornar aqui, ele tem o sentido de se arrepender. Se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Esse é o entendimento de tornar para Deus. É impossível, irmãos, é impossível para alguém viver nos seus pecados e dizer ter comunhão com Deus. Isso não é possível. Não é possível nós vivermos uma vida de pecado deliberadamente e termos comunhão com Deus. Deus, ele não se deixa enganar por estas coisas. Deus conhece os nossos corações, a nossa vida, o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nos motiva para fazer as coisas. Ele sabe o nosso coração, ele conhece o nosso coração. Então, é impossível para um ser humano ele dizer que tem comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, ele ter uma vida de pecado. É necessário se arrepender dos seus pecados e retornar para Deus. E lembrando, irmãos, nós nos arrependemos dos nossos pecados não é somente na nossa conversão. Nós nos arrependemos dos nossos pecados toda vez que nós pecamos contra Deus. Tem alguém que não peca contra Deus aqui? Tem alguém que é perfeito, simplesmente se converteu e ficou perfeito, nunca mais pecou ou vai pecar? Não, nós sabemos isso. A palavra de Deus nos mostra isso. Se nós dizemos que não pecamos, nós enganamos a nós mesmos, nós estamos mentindo. Então é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados e nos tornemos para Deus. A Bíblia, ela nos adverte, né, constantemente, em especial lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nenhum de nós veremos o Senhor se nós não tivermos uma vida em santidade, uma vida em dedicação a Deus. É importante, irmãos, nós atentarmos aqui um ponto especial dessa passagem, desse versículo, né? Nós notamos que a iniciativa é de Deus. A iniciativa não foi do povo de retornar a Deus, mas de Deus, de que o povo retornasse a Ele. Aqui, Deus se achega àquele povo pedindo que eles retornem, que eles se arrependam dos seus pecados. Deus tem a iniciativa. E percebe esse versículo 3, só nesse versículo 3, o profeta, ele cita Deus como Senhor dos Exércitos 3 vezes. 3 vezes. Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa? Senhor dos Exércitos. É o Senhor de todas as coisas, Senhor de todos os exércitos. Aquele que tem todo o poder, que controla todas as coisas, que nada pode se levantar contra ele. Eu e você, nós sabemos que nenhum de nós teríamos coragem de entrar na presença de um grande comandante sem ser convidado. Nenhum de nós. Nenhum de nós conseguiríamos fazer isso. Chegarmos na presença de um presidente, um governador, seja quem for, se nós não fôssemos convidados a estar ali. Acho que aquele povo tinha uma ideia melhor do que a nossa, porque eles conheceram grandes imperadores, grandes governantes, homens que naquela época governavam quase o mundo inteiro, porque era um império gigantesco. E eram homens que muitas vezes eram impiedosos. Se alguém ousasse chegar na sua presença sem ter permissão, ele não ia preso, ele ia morto. Ele ia ser morto. Então, aquele povo, ele tinha uma noção disso. O que era isso? Estar na presença de um homem tão poderoso.
E aqui, irmãos, aquele profeta, ele fala que esse Deus poderoso, ele convida aquele povo a se achegar, a se arrepender. Se acheguem, se arrependam dos seus pecados, venham. Deus aqui dá permissão para que eles se aproximem dele, se acheguem a ele, se adentrem a sua presença, tenham comunhão com ele. Irmãos, outro ponto interessante, né? Deus, ele não chama aquele povo, porque Deus poderia falar assim, olha, se arrependam e pratiquem a minha lei. Obedeçam os meus mandamentos. Mas sabe o que é interessante nesse versículo? Que Deus mostra aqui que não é somente uma vida de obediência às suas leis, mas uma vida de relacionamento que nós temos com Deus. A Bíblia, né, ela está repleta de passagens que nos mostram que nós servimos a um Deus o qual nós nos relacionamos. Não é simplesmente que nós obedecemos, ele está lá sentado no seu alto sublime trono, e nós aqui, bem distantes na terra, como formiguinhas, obedecendo aos seus mandamentos. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela diz que ela está em nós e que ele se relaciona com nós. Como ele fala aqui, ó, tornai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus mostra que ele tem um relacionamento pessoal com a gente, conosco. E é isso, irmãos, que ele busca. Não é uma vida cega de obediência, meramente, mas de relacionamento. E nós queremos conhecer esse Deus para nós servirmos. Servimos com entendimento, servimos com sentimento, de coração, nos alegrando com a sua palavra, com seus ensinamentos e exortações, nos alegrando em obedecê-lo, sofrendo quando nós decepcionamos ele. Essas coisas não acontecem quando a gente faz com as pessoas aqui na terra. Nós nos relacionamos com as pessoas. E quanto mais nos relacionamos com as pessoas, mais nós sentimos quando nós machucamos e quebra o relacionamento, isso nos machuca por dentro. Isso mexe com os nossos sentimentos. Quando o nosso relacionamento, né, como pais, filhos, maridos com suas esposas, quando eles são machucados, nós sentimos. É esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus, ou precisamos ter com Deus. Que quando nós decepcionamos a Deus, nós sentimos, devemos sentir isso em nossos corações. É esse tipo de relacionamento que Deus nos chama a ter com Ele. Não é um relacionamento, irmãos, de que nós nos envolvemos com as coisas dessa vida e pecamos e não percebemos e pecamos e como se não fosse nada demais pecar. Como se o pecado fosse algo normal. O pecado, ele é normal para o mundo, mas não para quem não é deste mundo. E aqueles que creem em Cristo não são mais deste mundo. Tem uma citação de Spurgeon, que eu acho que eu não vou encontrar, mas ela é bem interessante lá. É assim, tá aqui, encontrei. Uma citação de Spurgeon, ele fala assim: aquele que esteve diante do seu Deus convicto e condenado com a corda em volta do pescoço é o homem que chora de alegria quando é perdoado, que odeia o pecado que lhe foi perdoado
e que vive para a honra do Redentor, por cujo sangue ele foi purificado. Esse tipo de relacionamento que nós temos com Deus, irmãos, ele cresce a partir do momento que nós temos essa convicção de que estávamos com a corda no pescoço, condenados. E Deus simplesmente tirou essa corda. Deus nos perdoou. Nós iríamos sofrer eternamente. Simplesmente não vamos mais. Quando nós temos noção disso, quando essas coisas realmente fazem parte da nossa mente, do nosso coração, nós louvamos a Deus constantemente pelo que Cristo fez por nós. Nós procuramos viver uma vida honrosa, uma vida que glorifique a Jesus Cristo. O que Cristo fez, procuramos refletir aquilo que Cristo fez em nós. É isso que precisa estar, né, na nossa mente e no nosso coração. Voltando aqui ao versículo 4. Versículo 4 até o versículo 5, na verdade até o versículo 6, tem uma ideia aqui. O salmista, não, desculpa, o profeta, ele conta uma história àquele povo, né? O apóstolo Paulo fazia muito isso também, contava histórias. As histórias, elas servem para isso, sabe? As histórias bíblicas, elas servem para isso, para que nós aprendamos alguma coisa, para o nosso ensinamento, exortação. E o profeta faz isso, ele usa aqui acontecimentos para exortar e ensinar o povo naquela época, né? Aí o povo que ele estava falando naquela época. Fala assim, ó, versículo 4: E não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram. Irmãos, a desobediência dos antepassados, né? As desobediências do povo de Israel, o qual nós encontramos na palavra de Deus, elas devem nos ensinar algo. Em especial, essa desobediência aqui ensina aquele povo a retornar ao Senhor, a voltar para o Senhor. Era esse o propósito. Ele estava citando isso aqui para que o povo retornasse ao Senhor. Olha, aquilo que aconteceu serve de exemplo para nós. Devemos nos retornar ao Senhor. Quando ele fala assim, ó, e não sejais como vossos pais. Muitas das vezes, irmãos, os pecados dos pais, eles afetam os filhos. Assim como os bons exemplos, né? Quando os pais têm uma vida piedosa, nós percebemos que isso acaba abençoando os filhos, e nós, filhos, devemos imitar essas coisas. Os pais têm vidas piedosas, bons exemplos, e essas coisas que devemos imitar. Mas, infelizmente, às vezes de forma involuntária, mas pecaminosa, porque a nossa carne é pecaminosa, nós imitamos os erros dos nossos pais. Eu vou citar só um exemplo aqui, que isso mexeu comigo, eu fiquei realmente assim, na época eu fiquei meio perplexo, falei, caramba, como é que pode, né? Como a vida dos pais faz a diferença. Isso tem muito tempo atrás, eu conheci uma família, né? Na verdade, tive um relacionamento rápido com eles ali, e eu percebi que o filho deles falava muito palavrão. Muito palavrão. Fiquei impressionado. Eram 5 palavras, 4 palavrões.
Era criança, né? E você olha para uma criança, aí você olha assim, puxa vida. E os pais não falavam nada, né? E eu falei, nossa. Só que eu não percebi isso nos pais. No primeiro instante ali, os pais, para mim, eram pessoas normais. Mas numa outra visita, eu vi que o filho era exatamente aquilo que os pais eram. Aquela criança, naturalmente, sem nenhum esforço, ela pegou os erros, os pecados dos seus pais. Os nossos filhos, irmãos, de forma muito fácil e rápida, eles pegam os nossos pecados, aquilo que nós cometemos. Eu, particularmente, devo orar ao Senhor e vigiar para que Deus livre os meus filhos dos meus pecados. Porque é muito natural. Naturalmente, os filhos pegam os erros dos pais. Mas os acertos, né, as coisas boas, dificilmente. É com muito trabalho que os filhos, né, que nós filhos, eu vou me colocar, eu não sou só pai, eu sou filho, tá? É com muita dificuldade que nós filhos imitamos as boas ações dos nossos pais. Fazemos aquilo que os nossos pais fazem de bom. É com muita dificuldade. E naquela época, os pecados daquele povo facilmente contaminavam as gerações. Por isso que nós vemos somente falando que o povo de Israel estava se rebelando contra Deus. Lembra que eu falei aqui no início? Aquele povo, eles facilmente, era um povo crente como eu e você, que estava servindo ao Senhor, fazendo um grande esforço em ir lá construir o templo, reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Mas aquele povo estava pecando contra o Senhor. Povo como eu e você. Isso por quê? Porque os seus pais, o pecado dos seus pais, facilmente entrou na vida daquele povo. Irmãos, uma passagem clara que mostra a rebeldia do povo de Israel, não é porque Deus não falou ao povo, Deus falava constantemente ao povo. E aquele povo não ouvia, aquele povo não obedecia. Deus fala constantemente conosco na sua palavra. Deus falava àquele povo e aquele povo não ouvia. Uma passagem que eu li, né, recentemente agora, com esse estudo, é em Jeremias 42 e 43. Lá é muito claro a desobediência do povo a Deus. Aquele povo chegou, né, depois vocês leem lá, vocês vão observar. Aquele povo chegou a Jeremias e falou assim, olha, ora a Deus. Pergunta a Deus o que nós devemos fazer. E nós iremos fazer. Foi isso que eles pediram para Jeremias. Jeremias fez. Ele foi lá, orou ao Senhor, e o Senhor falou o que ele deveria falar para o povo, e ele foi lá e falou. Sabe o que o povo falou para ele? Você está mentindo. Você está inventando tudo isso aí. E nós não vamos obedecer nada do que você está falando. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus foi contra a vontade do povo. Muitas das vezes, irmãos, nós podemos nos comportar dessa forma. Nós oramos ao Senhor por uma coisa, mas nós já arquitetamos o fim daquilo, né? Naturalmente a gente faz isso. Nós oramos a Deus, mas a gente já sabe o que a gente vai fazer. Já temos planejado, já temos batido o martelo que nós vamos fazer. Mas oramos ao Senhor, né? Vamos orar ao Senhor para ver, né? Oramos, mas já batemos o martelo. E quando a vontade de Deus vem de contrário à nossa vontade, muitas das vezes, infelizmente, nós desobedecemos a Deus e fazemos a nossa vontade. Mas não é isso que devemos fazer. Devemos nos arrepender quando essas coisas acontecem, porque isso é desobediência ao Senhor. Quando há alguma decisão que eu preciso tomar e que eu peço orientação a Deus e eu faço algo contrário,
Quando você fala uma coisa para o seu filho e o seu filho faz o contrário, o que é isso? Desobediência. Merece uma surra, né? Merece apanhar. Muitas das vezes é isso que fazemos. O aviso de Deus àqueles homens, aquele povo lá, e a nós, é que não sejamos como os nossos pais. Não cometamos os mesmos erros, os mesmos pecados. Pratiquemos a obediência, né? Pegamos os acertos que os nossos pais fizeram, né, com os nossos antepassados, e imitemos. Sejamos homens e mulheres obedientes à palavra de Deus. Aqui também nos mostra uma outra lição, né? Que o tempo deveria nos ensinar a retornar ao Senhor também, sabia? O tempo, a demora das coisas. Veja o que o profeta fala aqui, né? Deus fala através do profeta. Versículo 5. Fala assim: vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Sabe o que Deus está falando aqui? Cadê os seus pais? Seus antepassados? Morreram. Morreram todos. E os profetas? Também morreram. Mas a minha palavra, ela permanece. E nós, irmãos? Nós também iremos morrer. Essa é uma grande verdade. Mas a palavra do Senhor permanece. Isso, irmãos, deveria nos ensinar a retornar ao Senhor. A palavra do Senhor ela é a mesma daquela que foi escrita lá desde o início. É a mesma, né, na época dos apóstolos, na época de Cristo, é a mesma hoje e vai ser eternamente. Ela sempre será a mesma. Deus sempre cumprirá a sua palavra. Sempre cumpriu e sempre cumprirá. Ela permanece. Todas as coisas passam, nós passamos, mas a palavra de Deus não passa. Isso deveria, irmãos, nos levar a servir a Deus, nos levar a procurar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, fazer aquilo que permanece. Deixar aquelas coisas fúteis, passageiras, né? Aquelas coisas que simplesmente duram um pouco. E começarmos a buscar realmente aquelas coisas que duram para sempre. O versículo 6 fala assim: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram. Finalizando aqui, né? Ele fala aqui no versículo 6, parte B do versículo, e eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. O que ele mostra aqui, né? Nessa história aqui, ele mostra que a disciplina que o Senhor aplicou àquele povo, deve fazer com que nós nos retornemos ao Senhor. Deus aplicou a disciplina àqueles que se rebelaram contra ele e foram levados cativos para a Babilônia. Deus cumpriu exatamente aquilo que ele disse. Se vocês não obedecerem, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos por Nabucodonosor. Eles não acreditaram, eles não se arrependeram e Deus cumpriu o que ele disse. Veja, vou repetir aqui, irmãos, observe o que foi falado aqui pelo povo no final do versículo 6. Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou.
Aqui, irmãos, eu imagino que foram aquele povo que se arrependeu dos seus pecados, que se arrependeu, reconheceu, olha, Deus nos exortou, Deus falou conosco, Deus falou comigo e eu não obedeci. E ele cumpriu o que ele falou. Ele falou que ia me punir e ele puniu. Isso aconteceu. Foi isso que aquele povo está dizendo. E isso, irmãos, deve nos ensinar que nós devemos estar sempre nos retornando ao Senhor. Nossa vida ela é passageira. Como fala lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, né? Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Essa palavra, irmãos, fala que nós devemos retornar ao Senhor. O ano está acabando, né? A gente começa a considerar a nossa vida no ano que se passou. Puxa vida, eu fui à igreja, né? Todos os cultos, não faltei um. Ou alguém pode dizer assim, puxa vida, eu faltei bastante. Faltei quase a metade. Outro vai falar assim, puxa vida, eu não consegui frequentar 10% dos cultos. Deus está falando para todos. Retorne a mim. Desde aquele que não conseguiu, né? Fez poucas vezes, desde o que foi metade, né? Teve uma média, até aquele que tirou nota máxima, Deus está falando para todos nós. Retorne. Porque todos nós, irmãos, desde o mais santo ao menos santo, todos nós ainda somos pecadores. Precisamos ter consciência disso. Nenhum de nós somos perfeitos. A palavra de Deus fala assim, você que está em pé, cuidado para você não cair. Não ache que você é melhor que os outros. É um super-homem, uma mulher maravilha, que nunca vai cair. Todos nós precisamos ter em mente que somos pecadores e que cometemos pecado. Talvez vamos sair daqui deste culto e vamos pecar. E aí? Vai se tornar algo natural? Você vai para sua casa como se, pequei, mas... E aí eu pego de novo e tudo certo, não aconteceu nada demais. Devemos nos retornar a Deus. É isso que Deus está falando com aqueles crentes daquela época, é isso que Deus está falando com os crentes de hoje. Devemos retornar a Ele. Reconhecer que pecamos. Pedir perdão. Confessar o nosso pecado e nos retornar ao Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Que nesse ano que aproxima, possamos ter mais atitudes de retorno ao Senhor, de arrependimento dos nossos pecados, e nos aproximarmos desse Deus santo e maravilhoso. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, pela atenção.